Boa noite a todos. Todos me ouvem, quem também está atrás. Todos nós somos espíritos e somos espíritos encarnados. Isso significa que o nosso espírito, o espírito de cada um, na verdade, está se utilizando de um invólucro carnal muito bem constituído, criação de Deus, para continuar sua trajetória, para fazer aprendizado. Quando encarnamos, ou melhor, reencarnamos, nós temos uma certeza: um dia vamos desencarnar. Então, hoje nós vamos falar sobre o desencarne, essa terminologia que a doutrina espírita utiliza. Embora possa parecer um tema duro, ríspido, na verdade, se analisarmos de maneira firme, olhando aí tudo que os espíritos têm nos ensinado ao longo da existência da Terra, das nossas existências e resistências, nós veremos que, na verdade, não é algo tão duro assim, não é algo tão dolorido. É algo até, na verdade, que nos revela esperança, que nos dá alento. E eu espero que ao longo dessa breve conversa que nós teremos, vocês também cheguem a essa conclusão. Mas antes de falar de desencarne, vamos falar de Deus. Somos todos espíritos, ou seja, princípios inteligentes. Princípios inteligentes que foram criados por uma inteligência suprema, Deus. E é interessante que nós pensemos em Deus, no Criador, como um Deus imanente. A imanência, se nós pegarmos a palavra imanência, o que ela significa? Ela significa aquilo, algo que permanece. É algo que pertence a algo ou a outra coisa de maneira inseparável. E quando nós pensamos que Deus, o Criador, que não erra, que é perfeito, criou várias outras inteligências para laborarem e para progredirem, nós não podemos nunca imaginar que isso não tenha sido uma boa ideia, uma ideia perfeita. Embora nasçamos imperfeitos e assim vamos continuar até que aprendamos tudo. Nós vamos buscar a perfeição, mas até lá teremos aí um longo caminho, muitas reencarnações. Já foi falado aqui da reencarnação pela irmã Thaís, e ela mostrou para vocês que essa oportunidade linda, maravilhosa que Deus nos dá, nós temos que aproveitar ao máximo, de forma intensa, porque é uma grande oportunidade de se fazer aprendizado e assim progredir, evoluir. O Deus imanente, ele tem algumas vantagens, se nós o concebermos assim. A primeira delas é da nossa autonomia, da nossa responsabilidade. Porque se Deus é imanente, se Ele está em tudo e, portanto, está em nós, somos responsáveis por tudo que fazemos. Deus nos dá o livre-arbítrio. Nós temos, através da nossa sensibilidade, da nossa razão, da nossa inteligência, o poder de decidirmos. E esse livre-arbítrio, sim, que Deus nos concede, porque Deus também está em nós, também nos traz responsabilidades. Além, naturalmente, dessa autonomia decorrente desse arbítrio que nos é livremente concedido. Outra vantagem do Deus imanente é que nós nunca nos sentiremos sozinhos,
abandonados. Deus não erra e Deus não nos abandona. Se Ele está em tudo e está em nós, porque também somos parte da natureza, somos criação de Deus, nunca, na verdade, deveríamos nos sentir sozinhos. Se em algum momento nos sentimos sozinhos, é porque nós abandonamos o Deus que está dentro de nós. Uma vez Jesus, numa conversa que estava tendo com os fariseus, foi questionado acerca de quando o reino de Deus viria à terra. Quando que isso poderia acontecer? Como isso aconteceria? E Jesus respondeu inteligentemente: o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Todos nós carregamos dentro de nós o Deus, porque Ele é imanente. Ele está em tudo que Ele criou, está na natureza, portanto está em nós, que também somos parte da natureza. E essa certeza de que Deus está presente e está em nós, de que Deus é imanente, nos dá forças para não só aprender tudo, mas suportar tudo, até o desencarne, que é justamente essa mudança de fase. O que o professor Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade de Estudos Espíritas Brasileira de Estudos Espíritas, que desencarnou o ano passado, deixou um legado maravilhoso, não só de ensinamentos dele, como também ensinamentos através de espíritos grandiosos, como o irmão Antônio Green, a irmã Marina Fidelis. São espíritos que nos ensinam todo dia e que nos inspiram. Ele, como médium que foi, nos trouxe à luz esses ensinamentos e esses conhecimentos. E o que ele disse uma vez? É necessário que, ao olharmos para o corpo físico de uma pessoa que desencarnou, entendamos que todos nós estamos na fila do desencarne, que cada dia que passa é um dia a menos para permanecermos materialmente na Terra. Parece algo muito simples, mas dificilmente você vê, por exemplo, no sepultamento, no cemitério, as pessoas tranquilas com relação à possibilidade do desencarne, tanto de uma pessoa que ela ama, como dela própria. E o professor Mauri, ele nos lembra, ele nos diz, ou nos alerta para que nós entendamos que estamos nessa fila também, que isso vai acontecer e que isso é natural, por mais doloroso que aparentemente possa parecer. E há espíritos bem mais elevados, e eu vou citar aqui como exemplo o Francisco de Assis, que na verdade foi uma reencarnação do apóstolo João Evangelista, portanto um espírito de muito conhecimento, de muita elevação, que no momento de seu desencarne, ele teve a serenidade, a sabedoria de reconhecer a importância daquele corpo para aprender tudo que ele aprendeu e para ensinar tudo que ele pôde ensinar. Reconhecer isso, agradecer e ao mesmo tempo se sentir feliz por estar se despedindo, porque a sua missão naquela existência tinha sido cumprida. E o que ele diz, e a gente encontra essa narrativa no livro Francisco de Assis, que foi psicografado pelo médium mineiro João Nunes Maia, que também já desencarnou, através do espírito Miramês. Ele diz o seguinte: São Francisco de Assis, no seu momento de desencarne: eu te agradeço, falando para o seu corpo, instrumento de luz que me serviu para transmitir a verdade e que me ajudou a apaziguar. Tu és porta grandiosa por onde a misericórdia se manifestou. Não por mim, mas pela graça de Jesus, em nome de Deus. E Francisco Espírito agradecia ao Francisco Corpo em outra dinâmica do verbo. Um espírito
tão ciente da sua condição, das suas responsabilidades, que no momento do desencarne teve a serenidade de agradecer aquele corpo que já não iria mais servir, mas que durante o tempo que ele esteve encarnado, o ajudou a aprender, a ensinar, a progredir. No Livro dos Espíritos, na questão 155, é dito, ou melhor, os espíritos respondem: a alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Então, nenhum desencarne será abrupto, por mais abrupta que seja a situação em que aquele espírito se desprendeu daquele corpo. Sempre será gradual. E esse é um processo que a própria natureza nos permite, para que o nosso espírito tenha consciência de que a missão daquele invólucro carnal, daquele corpo que o serviu, a partir daquele momento não servirá mais. A gente costuma muitas vezes, uma morte inesperada, um acidente, imaginar que o espírito, nossa, está assustado, o que será que aconteceu com aquele espírito? Alguns espíritas podem pensar assim, não. Haverá sempre, por misericórdia divina, um desprendimento gradual. É claro, isso vai depender da circunstância de cada espírito, mas sim, Deus sempre fará ou permitirá que aquele espírito tenha tempo para se preparar para aquele momento e fazer isso de uma forma branda. No livro Voltei, psicografado por Chico Xavier e através de um espírito que foi denominado Irmão Jacob, é feito um relato daquele espírito que desencarnava no seguinte sentido: tive a ideia de que dois corações me batiam no peito, um deles, o de carne, em ritmo descompassado, quase a parar, como um relógio sobre indefinível perturbação, e o outro pulsava, mais equilibrado e mais profundo. Esse espírito reforça aquilo que os espíritos responderam no Livro dos Espíritos, na pergunta anterior, a pergunta 155. Toda vez que desencarnamos, vamos aos poucos perceber que aquele coração de carne está parando, está deixando de exercer suas funções. Enquanto o outro, que é o do espírito, está pulsando mais forte, porque o espírito está se fortalecendo, uma vez que aquele corpo no qual ele estava encarnado está se desligando dele. O professor Mauri Rodrigues da Cruz vem então, nos explicando melhor ainda essa questão, dizer o seguinte: no desencarne, o perispírito se desliga dos restos mortais. O que ainda permanece por um tempo são os residuais, que representam uma energia. Nós usamos o termo evolação para designar a emanação dos resíduos perisperídicos, que retornam ao perispírito do indivíduo durante as primeiras 72 horas após o desencarne. Bem, vamos primeiro explicar de uma maneira mais simples o que seria o perispírito. Nós temos o espírito que encarna em um corpo físico e necessitamos, para o desempenho e para uma conexão mais efetiva entre o espírito e aquele corpo físico, do perispírito. Ele é uma espécie de laço, de elo, que liga a matéria do corpo ao espírito.
Alguns o descrevem de uma forma fluídica, mas jamais ele será um espírito, como também jamais terá a matéria como o corpo tem. É importante que ele exista, porque ele vai servir como essa conexão, esse elo entre o corpo e o espírito. E ele, quando há o desencarne, se desliga aos poucos, como a gente explicou, ele vai se desligando daquele corpo. A evolução, como foi dito aqui, seria essa emanação do que sobra, desses resíduos do perispiríticos, do perispírito, que retornam ao perispírito, que faz esse elo, essa ponte entre o corpo físico e o espírito, nas primeiras 72 horas após o desencarne. E aí vem mais uma recomendação do professor Mauri. Durante esse processo, o indivíduo poderá ter algumas sensações ligadas à memória corporal. Por isso, no caso de cremação, aconselha-se aguardar 72 horas. Me lembro que recentemente alguém ouviu dizer isso, a gente tem que esperar 72 horas após a cremação. Está aí a explicação. Então, à luz da doutrina espírita, recomendação do professor Mauri, sim, devemos, caso a família ou aquela pessoa tenha manifestado esse desejo antes de desencarnar, opte pela cremação, é aconselhável que se aguarde 72 horas. Porque aquele perispírito ainda poderá ter algumas sensações ligadas à memória corporal. E olha que interessante, muitas vezes, quando pensamos no desencarne, na morte do corpo, as pessoas sempre veem de uma maneira mais negativa, uma maneira mais dolorosa, mais difícil desse processo ocorrer com o próprio espírito. E olha o que os espíritos nos respondem sobre essa questão. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? E olha o que os espíritos respondem: muito maior. Então, e sobretudo mais longa. Então, ele está dizendo que quando o espírito encarna ou reencarna, o processo é muito mais doloroso, é muito mais, gera uma perturbação muito maior para o espírito do que o próprio desencarne. Por quê? Pela morte do corpo, o espírito sai da escravidão e pelo nascimento entra para ela. Sem dúvida que reencarnar é um privilégio. Você vai aprender muito, você vai viver, como diria o Roberto Carlos, muitas emoções. Só que, quando você assume aquele corpo, ou encarna, o espírito vai se perturbar muito mais. Ele terá que estar muito mais preparado. E essa analogia que os espíritos fazem aqui é bem interessante. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pela morte do corpo. Pelo nascimento, entra para ela. Ele sabe que ali ele terá uma longa jornada, que ele tem um planejamento, que ele pode ou não cumprir. E isso, por si só, já vai gerar uma ansiedade naquele espírito. É claro que ele vê isso como oportunidade, é claro que ele vai tentar progredir, porque essa é a proposta e essa é a oportunidade, mas é um processo até muito mais doloroso e perturbador para o espírito do que o desencarne, ao contrário do que muitos podem imaginar, principalmente os que ficam, os que permanecem encarnados. Então, nessa linha, o professor Mauri nos explica, não é tão dolorido como imaginamos o desencarne. É necessário porque as precariedades da Terra estão no nosso corpo também. A Terra e suas formas são frágeis. O professor Mauri salienta que tudo aqui na Terra é passageiro, é tudo pó. O espírito não é pó. O espírito, ele é autor, ator e portador da cultura. Ele vai permanecer.
Então, jamais podemos encarar o desencarne, ou não deveríamos encarar o desencarne como um momento de dor, como algo que está se acabando e que é um fim triste. Temos que encarar, na verdade, como uma continuidade, uma nova fase. É assim que devemos encarar o desencarne. E trazemos aqui o irmão Jacob, novamente, no livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, levantando uma questão que muitos de nós, encarnados, que ficamos como é que eu diria, assumimos uma postura de lamentação e de inconformidade com o desencarne de alguém que a gente ama. Olha o que esse espírito diz no momento que ele desencarnou, que ele percebe, que ele sente. A hora se caracterizava por muita ansiedade no coração dos entes que me consagravam sincera estima na terra, que inúmeros pensamentos de angústia convergiam sobre mim, e por isso eu devia resistir, garantindo a tranquilidade. Aquelas pessoas que o amavam, familiares, amigos, lamentavam tanto a morte dele, conduziam até seu espírito tanto sofrimento, que isso chegou ao ponto de incomodá-lo e ele ter que manter uma serenidade como espírito, ter essa ciência. E o professor Mauri, ele nos diz, nos ensina, nessas horas, a postura que nós devemos adotar quando alguém que nós amamos, alguém muito querido, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, independentemente da idade, do tipo da situação do desencarne, nós devemos pensar o seguinte: é um momento para prece. Lembrando que prece não é repetir rezas decoradas. Prece é lembrar das coisas boas, positivas ao desenvolvimento humano e planetário. É lembrar das pessoas boas que transitaram, ou transitam pela Terra, pessoas que nós amamos, de maneira com gratidão, de maneira feliz, com alegria. Essas pessoas que estão desencarnando, elas precisam receber de nós esses pensamentos, essas energias, esse amor. E vocês podem ter certeza que, se o amor for verdadeiro, ele chegará até aquele espírito. Mas não é bom que ele chegue como uma angústia, É bom que ele chegue em forma de prece, em forma de gratidão a Deus, e aquele espírito certamente naquele momento terá muito mais condições de fazer um desencarne mais tranquilo, mais sereno. O professor Mauri nos ensina também que é o momento em que os espíritos orientadores daquele espírito que está desencarnando enxerguem os seus familiares, onde quer que eles estejam. Então é bom que os familiares estejam tranquilos, não estejam se lastimando ou sofrendo, para não angustiar o desencarnado. Vendo que está tudo bem, ele se acalma. Eu sei, gente, que na prática a teoria é outra. É claro, quando você está no momento de se despedir de alguém que você ama, mesmo que seja uma pessoa que já viveu muito ou que estava muito doente no processo de sofrimento, nós tendemos a lamentar, a nos angustiarmos, mas nós temos que fazer um trabalho aí. E é por isso que essa casa traz essas palestras, não para que possamos inovar ou ensinar vocês o que pensar, não, mas que a partir dessas reflexões, dessas breves reflexões que a gente faz aqui, que vocês levem essas reflexões para suas casas, para os seus lares, pensem sobre isso e trabalhem essas questões. O desencarne, como o professor Mauri deixa claro e nos ensina, não é tão dolorido. O desencarne é uma mudança de fase que nós devemos encarar de forma natural, por mais dolorida que possa parecer. E nós temos que pensar
não no nosso sofrimento em estar perdendo alguém, mas nós temos que pensar na gratidão por ter vivido com aquela pessoa aquele tempo e de como é importante para aquele espírito que está desencarnando que nós emitamos pensamentos de gratidão, de alegria por ter convivido com ela, de força para que ela continue a sua trajetória de aprendizado naquele outro plano, que não é mais este que nós estamos. E é justamente isso que o professor Mauri reforça a todo momento, né? É significativo que todos tenham a memória viva do desencarnado, porque ele continua vivo, que não o vejam como morto no cemitério, porque o espírito não se encontra mais naquele local. No cemitério permanecem apenas os resíduos orgânicos e minerais, que é o que permanece lá da sua mãe, mas ele continua vivo, porque continua em outro plano aprendendo. E você aqui encarnada, aprendeu para você e talvez tenha contribuído para que ele aprenda um pouquinho, que ele tenha aprendido um pouquinho também. É isso. Então, outra mensagem muito bonita e consoladora, não por coincidência do livro Consolador, que o Espírito Emmanuel nos passa, psicografado também pelo nosso querido Chico Xavier, que desencarnar é simplesmente mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres prodigiosos. Então, aquela ideia de que no momento que você desencarna, tudo vai mudar e você vai aprender dezenas de coisas em apenas em alguns minutos daquele momento do desencarne, é falsa. Nós, com todos os registros que fizemos, com todo o aprendizado que fizemos, no desencarne e após o desencarne, continuaremos com todos aqueles registros e vamos continuar aprendendo, vamos continuar progredindo, vamos continuar evoluindo, porém em outro plano. É como se fosse uma conta corrente. Não é porque anoiteceu e amanheceu, você vai ter mais dinheiro ali. Não, o que você aprendeu, o trabalho que você fez estará ali. No outro dia estará ali. E se a gente fizer uma analogia aí com o rendimento aí da poupança, menos ainda. Então, não adianta. O seu trabalho, ele vai continuar, ele vai ser o mesmo no desencarne e um dia após o desencarne ele será o mesmo. Claro que a partir do momento que você continuar a progredir, você continuará progredindo, porque o espírito jamais ele vai retroceder, sim, você estará adquirindo mais conhecimento, fazendo mais aprendizado e se tornando um espírito ainda mais elevado, um espírito ainda mais próximo da perfeição, que é a nossa meta. Um exemplo de espírito que, certamente pela sua elevação, teve condições de muita serenidade, talvez por todo o conhecimento que tinha, todos os registros que ele conseguiu adquirir até o seu desencarne. A gente cita aqui o exemplo do Caibar de Souza Schutel. Ele foi um farmacêutico que nasceu no século XIX e desencarnou em 1938, através do médium Urbano de Assis. Imediatamente após o seu desencarne, ele sugeriu uma frase para a sua lápide, em seu túmulo, na qual foi feita a inscrição. Ele nasceu no Rio de Janeiro e foi sepultado, salvo engano, em Matão, interior de São Paulo. E ele fala algo que resume muito bem essa ideia do que nós entendemos sobre o espírito e essa ideia do desencarne, sendo apenas uma mudança de plano. Ele ensinou o seguinte, ou pediu para fazer a inscrição o seguinte: vivo e viverei, porque sou imortal. Ele estava falando do espírito. O nosso espírito sempre viverá, porque é imortal. Não adianta fugirmos do que temos que aprender e das nossas responsabilidades, até porque temos uma consciência, a sentinela
vigilante, que vai ela mesma julgar todos os nossos atos. Consideramos que temos o reino de Deus dentro de nós, não teremos como fugir disso. O nosso espírito é imortal e ele vai viver. E ele vive para aprender. E aprendendo, ele progride. Gostaria de encerrar essa reflexão com uma frase do professor Mauri. Não sei se ainda tem esse encarte aqui, orientações acerca do desencarne, mas é bem interessante, do professor Mauri Rodrigues da Cruz, que desencarnou o ano passado, como eu havia dito. Ele ensina e resume a questão do desencarne na seguinte frase: o espírito é uma organização e uma estrutura perene. É uma organização porque é inteligente, porque ele consegue até mesmo, encarnado em um corpo físico, aprender, buscar o aprendizado, se sensibilizar, se emocionar, permitir que as pessoas ao redor daquele espírito também aprendam, se quiserem. E uma estrutura perene, é imortal, ele vai continuar. E o que nós temos que ter em mente é que, por isso mesmo, o desencarne jamais pode ser visto como algo ruim, como um fim, ou como algo que nos entristeça. O desencarne, por mais doloridas que sejam as despedidas, sempre será uma mera mudança de fase. Continuaremos aprendendo, porque, como disse o Caibar Schutel, o nosso espírito é imortal. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, e eu espero que essa nossa breve conversa leve a todos aí a refletirem sobre essa fase da nossa vida. Muito obrigado a todos. Boa noite. Agora nós vamos